Bom, a gente fala agora sobre a situação da Argentina. No embalo do lockdown, o populismo argentino decidiu estatizar internet e telefonia celular na última sexta. Milhares de argentinos foram às ruas nos últimos dias para protestar contra o governo dos peronistas Alberto Fernandes e Cristina Kirchner. Pois é, Augusto, não demorou. O país já está há 150 dias em isolamento social, é o mais longo da América Latina e não há perspectivas de flexibilização. Tampouco a estratégia adotada pela esquerda conseguiu frear o avanço do coronavírus, que continua infectando pessoas. Os manifestantes também protestam contra o aumento da violência no país. Na área metropolitana de Buenos Aires, é registrado um roubo a cada 3 minutos. Além disso, entre outras reivindicações dos movimentos democráticos, está o engavetamento da proposta de reforma judiciária do presidente Fernandes. Conforme a oposição, a medida foi feita sob medida para livrar Cristina Kirchner de processos de corrupção. E aí, Guilherme Fiuza, o que dizer dessa situação dramática vivida na Argentina, hein, Fiuza? Tá dito no nosso enunciado, né? Eles estão fazendo um vestibular direitinho para a Venezuela. Não a Venezuela o país, a Venezuela chavista, né, que foi destruída por um populismo apoiado aí por muita gente que se diz democrata, né, e humanista. É trágico, né, Vitor? Especialmente porque você vê a estupidez da medida em si, né, para não falar no contexto todo, né, mas você vai estatizar internet e telefonia celular na situação em que o próprio Estado está falido. Né? Quer dizer, qual é a situação hoje da Argentina? De demagogia em demagogia, eles estão à beira do calote. A situação é trágica. Eles estão conversando com o FMI, que dizia que o FMI era o bicho-papão, estão conversando. Os credores querem executar porque não pagam. Não existe almoço grátis, não existe dinheiro que cai do céu. Né? Ouçam brasileiros, prestem atenção. Né, esses vendedores de terreno na lua aí, né, que são esses populistas aí que se dizem de esquerda, que se dizem progressistas, né, eles acham que demagogia, eles sabem que demagogia não enche barriga, mas eles são cara de pau, assim como foi o que aconteceu na Venezuela. Até hoje está lá o Nicolás Maduro posando de democrata. Né, ele não diz assim, você pega um ditador como Vladimir Putin, por exemplo, ele já é, digamos, um pouco mais ali conformado com o seu figurino autoritário, né? Não fica fazendo essas bravadas. Mas esses picaretas aqui da América do Sul e da América Latina, eles continuam dizendo, que eles continuam fazendo aquele afago para os tolos de Hollywood que dizem que isso é uma revolução de esquerda e tal. Então você tem, no pior momento em que o Estado tem menos meios, que o Estado está emparedado por sua própria inépcia, você tem essa medida estúpida, para não dizer burra, né, de estatizar serviços que você não vai poder gerir. Agora, só para deixar uma pista, Vitor, notem, façam a correlação entre lockdown e autoritarismo. Façam essa correlação. Identifiquem os mais autoritários e os mais demagogos são os maiores amantes do lockdown. A Argentina é recorde de lockdown sem eficácia alguma. O deputado Osmar Terra, em entrevista agora aqui nos Pingos, estava falando sobre a presidente da Fiocruz, né, que é uma instituição respeitadíssima e referência científica, mas que tem na presidência aparentemente uma militante partidária, pregando aí de uma maneira inteiramente lunática um lockdown de 2 anos. Então as máscaras já caíram, Vitor. Máscaras já caíram. Lockdown é tentativa de controle. Não tem mais conversa. Pois é, né, Augusto? São 150 dias de lockdown numa economia já em frangalhos, que é a da Argentina, né? E eles ainda fecharam a fronteira com o Brasil, achando que o problema era aqui e tal. A Argentina é um tango, né? Ali a música diz tudo aí de qualquer país. O tango é uma tragédia, você tem que sofrer. O argentino, ele procura o sofrimento. De vez em quando ele abre uma pausa para que alguém minimamente racional tente botar a coisa nos eixos. E dão para o sujeito um prazo ali de 4 anos que vai sendo reduzido e depois se limita a meses, aí botam
peronista. Todo mundo é peronista, cabe tudo nesse balaio. Nós não sabíamos que isso ia acontecer. Alguém por acaso duvidava que a Cristina Kirchner topou ser vice em troca de alguma vantagem que a livrasse da cadeia ou aumentasse a distância que a separa de uma merecidíssima cela? Não. E o que faz o peronismo? O peronismo ele é primo do bolivarianismo, dos bolivarianos. Eles são comunistas, eles procuram um tipo de comunismo cucaracha, que eles não têm coragem de falar comunismo, tá? Então inventam um nome e um herói. Sempre. Se você tem lá no caso da Argentina, você tem o Perón de 1950, dos anos 50, 40, quer dizer, há quanto tempo já se passou e você fica procurando o herói da tua imaginação de um tempo que foi uma Argentina artificial, não podia ter aquele sistema aquela previdência que eles tinham, que era uma coisa que aí sim parecia com a da Suécia, só que como os países são diferentes, está aqui. E é verdade isso sim, boa comparação. A gente tem de comparar, os jornais brasileiros não fazem isso de jeito nenhum, porque os que escrevem lá são seguidores dos que pensam assim. Vocês acham que o PT está mais próximo da Suécia ou da Venezuela? Venezuela. Os jornalistas, Venezuela. Então, enquanto a Suécia faz o que fez, a Argentina está no maior lockdown da história. O país inteiro está em prisão temporária, que não tem prazo para acabar, voluntária, né? Zé Maria. Olha, eu vou chamar um conterrâneo meu, Guimarães Rosa, que fala que a vida é assim. Esquenta, esfria, aperta, daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. Mas o que a vida quer mesmo é coragem. E eu traduzo assim, o que o governo, todos os governos querem é coragem. Para governar é preciso coragem. Maurício Macri não teve a coragem de implementar uma linha liberal na Argentina e deu nisso aí, né? O pior dos mundos é o populismo, porque o populismo é aquela história do livro que está muito bom até o primeiro capítulo, né? Mas só que o livro tem 32 capítulos e você vai ficar com 32 capítulos ali vivendo uma história horrível, um livro horrível. Então é isso que faz o populismo. Na primeira semana todo mundo recebe essas benesses, estatiza aqui, estatiza ali, e depois quem é que vai segurar esse mercado corrompido? Quem é que vai segurar essas empresas? Isso não pode acontecer. A Argentina está faltando coragem. Se trancou toda, todo mundo sabia, um dia vai ter que abrir. E aí os argentinos esnobavam, não vamos receber brasileiros, né? A gente não vai deixar entrar aqui brasileiro, porque os brasileiros estão contaminados e tal. O Brasil vai acabar com toda a sua grandeza, o Brasil com maior número de casos, porque tem mais habitantes, vai acabar com a quarentena, com tudo, mais rapidamente do que a Argentina. E a Argentina vai ficar lá presa e vendo casos aumentarem, talvez de uma vez. Não tem a rede hospitalar que tem o Brasil, não tem um SUS completo como o Brasil. Imagine esta tragédia sem o SUS. O velho SUS segurou a onda, segurou a barra aqui no Brasil. Senão haveria-se mais dificuldades, né? Então, é isso. Esse populismo é covarde. E o que a vida quer é como o governo quer. Para governar é preciso coragem, é preciso tomar decisões. E isso os covardes não sabem fazer.